Olá, pessoal, boa noite. Vamos chegando, vamos sentando. Enquanto isso, vou fixar aqui o comentário. Sonali, vamos chegando, vamos sentando. Chegou o Perisson. Tô super animada essa noite, né? Que eu fiz esse convite maravilhoso. E aí o Dr. Perisson aceitou, né? Vou chamá-lo aqui já pra gente dar uma... Olá, Perisson, boa Olá. noite. Pessoal, eu vou passar aqui o currículo assim bem resumido, né, desse profissional incrível que eu tô aqui super ansiosa, assim, tava super animada, né, para entrevistar. E tô vendo já que o pessoal tá entrando. Sejam bem-vindos, tá? O Dr. Perisson, ele é psicólogo, analista bioenergético, doutor em psicologia clínica, local trainer, supervisor e coordenador do Comitê Internacional de Pesquisa do IBA, né, que é o nosso Instituto Internacional de Análise Bioenergética, e professor adjunto da UESP, não é isso, Perisson? É isso. Então, seja bem-vinda a este espaço. Estou Obrigado. muito feliz que você está aqui, né? Doida para aprender contigo. E aí a gente se propôs, pessoal, a falar sobre o compromisso social da bioenergética. Tivemos a nossa primeira live, né, com o psicólogo Dante Moretti, o analista, né, que está aqui junto com a gente prestigiando. E aí, dando sequência, né, o Dr. Perisson aceitou o nosso convite para falar sobre o compromisso social, né, da análise bioenergética. E aí eu já inicio, Perisson, o que é compromisso social? Né? Pedindo para você retomar um pouco sobre o que é bioenergética e o que é compromisso social. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Está me vendo bem, Joana? Todo mundo? Tô te vendo super bem, te ouvindo muito bacana. Então, vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Joana. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar conversando com você aqui. Estou muito feliz de poder contribuir aqui nesse seu espaço. Estou muito satisfeito de trazer esse tema, que é um tema importante dentro do contexto da análise bioenergética contemporânea. Então, eu acredito que a gente vai lançar aqui algumas reflexões e contribuições que eu já venho trabalhando já há algum tempo, né? Porque essa questão do compromisso social, inclusive esse trabalho eu apresentei pela primeira vez as reflexões iniciais sobre esse trabalho num congresso que nós tivemos da análise bioenergética em um primeiro congresso latino-americano da análise bioenergética que aconteceu em Recife em 2009. Então, já vai fazer um tempinho que eu estou pensando sobre isso, né? E aí, assim, o que na verdade a gente está querendo chamar de compromisso social e dentro disso, como é que a gente pode pensar a análise bioenergética nesse contexto, né, Joana? Porque, na verdade, a análise bioenergética, ela tem
teve, na verdade, uma característica enquanto abordagem, quando ela foi constituída pelo Lowen, muito fundada na clínica particular individual. Então, Lowen, americano, né, desenvolveu a abordagem, né, e o início da abordagem em pleno movimento de contracultura nos Estados Unidos, né, nos anos 50, foi que ele começou a trazer as primeiras de boom a partir dos anos 60, 70, quando teve toda a emergência das psicoterapias consideradas de terceira força nos Estados Unidos, que podem ser consideradas uma alternativa, digamos assim, às psicoterapias mais tradicionais, que eram a behaviorismo e a psicanálise. Então, a gente teve dentro dos anos 50, 60, 70, todo um contexto de psicoterapias consideradas inovadoras, onde as pessoas elas estavam entrando profundamente numa busca muito interna de conhecer-se enquanto indivíduos, libertar-se das grandes repressões, tentar fazer um movimento muito individualista de se encontrar, apesar de ser um trabalho muito forte de grupos, mas eram grupos que ficavam um pouco isolados do contexto social mais amplo. Não, o alcance da psicoterapia naquela época, não, e se a gente for parar para pensar de uma certa forma, ainda hoje prevalece assim, quem é que se ocupa dos benefícios da psicoterapia? Quem é que realmente tinha dinheiro e investimento necessário, por exemplo, naquela época, para ir para a Esalen, que ainda é, na verdade, um instituto isolado num campo belíssimo nos Estados Unidos, para poder abrir mão de, por exemplo, 15, 20 dias para se trabalhar e poder crescer emocionalmente numa busca muito individual. Porque exigia um investimento de tempo, de dinheiro, não era todo mundo que podia ir abrir mão do seu trabalho, abrir mão da sua rotina para poder fazer um desenvolvimento interpessoal lá, como acontecia nos grandes workshops de gestalt terapia, de transpessoal, de abordar centrada na pessoa. A bioenergética ela entra meio nesse caldeirão aí, no grande desenvolvimento dos Estados Unidos. E aí se pergunta, né, Joana, para quem? Quem se realmente beneficiou do trabalho em análise bioenergética nesse começo? Quem eram os pacientes que Lowen fala nos livros dele? Né? São pacientes que tinham condições financeiras de arcar com o processo terapêutico, que tinham essa cultura de se trabalhar. Que o professor Luiz Cláudio Figueiredo fala muito desse subjetivo. Só um momentinho aqui. Só um momentinho. Eu vou dar uma verificada no que é que está acontecendo aqui. Acredito que deve ser no outro apartamento. Tá? Só um momentinho que eu já volto aqui rapidinho. Tá certo. Foi um barulho meio estranho, né, gente? Não é aqui no meu, não. Mas, enfim, vamos seguindo, vamos continuar. Então, e aí, até o professor Luiz Cláudio Figueiredo faz uma reflexão muito interessante sobre isso, né? No sentido de que a psicologia e a psicoterapia, ela nasce muito desse lugar, desse subjetivismo que é criado a partir do sistema capitalista, dessa valorização do indivíduo, das suas próprias características, certo? Né? Das suas peculiaridades.
Então, existe uma valorização, inclusive, de um rompimento entre a questão pública e privada, entre o indivíduo e a sociedade, que se inaugura a partir do capitalismo. E o professor Luiz Cláudio vai falar muito bem sobre isso, né, quando ele vai pensar a questão da história da psicologia e o compromisso da psicologia dentro, né, desse contexto todo sócio-histórico que o capitalismo nos coloca, né? Então, o Lowen ele não vai fazer muito diferente disso, até porque a análise bioenergética ela nasce num contexto americano dos anos 50, muito atrelada a Liane Zink, que fala uma crítica bem interessante sobre essa questão, muito aliada naquela época a esse contexto de nós fomos os vencedores da Segunda Guerra, nós temos uma busca pelo empoderamento. Então, quando o Lowen fala quais são os 3 pilares da análise bioenergética, autopossessão, autoconhecimento e autocontrole. Auto, né? Quer dizer, Self, eu, né? Muito no eu. Isso, exatamente. É um empoderamento individual. Deixa eu só fazer um comentário que eu penso que é bem pertinente em relação a isso que você está trazendo, né? Porque, assim, a análise bioenergética, pessoal, ela veio através já da vegetoterapia do Reich. Né? O Reich, ele tinha muito essa visão sócio-histórica. Isso, Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Isso. Ah, tá. Então tá ótimo. Vou falar já um pouquinho sobre isso, porque na Desculpa. porque na verdade, tudo bem, imagina. Foi interessante você ter trazido isso, porque justamente eu ia trazer o compromisso social da bioenergética trazer, Joana, o Reich de volta. Entendeu? Trazer o Reich de volta, porque na verdade a análise bioenergética surge com o distanciamento do Lowen do Reich. Isso. Né? Porque Reich se torna uma figura polêmica nos Estados Unidos. Na verdade, Reich vai acumulando uma série de polêmicas antes de chegar nos Estados Unidos. Certo? Ele vai, inclusive, se refugiar nos Estados Unidos na esperança de fugir de todo um contexto de perseguição nazista, fascista, que começa a acontecer na Europa na Segunda Guerra Mundial, onde ele se dissocia da psicanálise, justamente por essas questões de comprometimento que ele tinha com questões políticas. E aí ele vai para os Estados Unidos e, na verdade, encontra nos Estados Unidos, dentro dessa sociedade que foi a vencedora da guerra, um contexto ainda muito mais desfavorável, infelizmente, que levou ele, inclusive, a ser preso e morrer, né, em todo esse contexto. Então, Reich, na verdade, ele teve uma vida muito permeada por uma reflexão sobre o social. Porque isso parte da vida pessoal dele. Né? Ele teve uma mãe que cometeu suicídio em virtude justamente de um contexto muito forte de repressão sexual e de um casamento compulsório que ela tinha com o pai do Reich. Não é à toa que Reich, uma das grandes críticas que ele vai estabelecer é justamente sobre a instituição casamento. E sobre o papel fundamental da satisfação da sexualidade dentro das relações amorosas. Porque o que acontecia naquela época ainda era uma submissão da mulher que estava vinculada a um contrato de casamento compulsório com o marido e que, de uma certa forma, no caso da mãe do Reich, por ela ser uma mulher muito inteligente, uma mulher muito culta, Reich traz isso muito bem no livro Paixão da Juventude, da autobiografia dele, e ele coloca, né, que ela era uma mulher muito especial, mas muito infeliz no casamento, porque o marido vivia muito tempo fora. Então, era uma mulher muito deprimida, que ficou sozinha durante muito tempo e que Reich teve a presença, digamos assim, ele presenciou
digamos assim, um flerte dela com o tutor, professor dele. Foi quando ele contou isso para o pai, enciumado, porque ele ficou confuso naquela época. E aí a grande vergonha fez com que essa mãe cometesse suicídio, que foi uma tragédia na vida do Reich. Então, começa daí, nessa questão histórica, uma inquietação sobre a sexualidade, sobre o papel da mulher, sobre o casamento, sobre as relações amorosas, né? E não é à toa que ele vai enveredar para uma questão de compromisso político, por exemplo, no que diz respeito à questão da importância da sexualidade e da política na juventude. Então, ele vai criar isso. Poucas as pessoas dentro da psicologia comunitária e da psicologia social falam que ele foi um dos grandes psicólogos comunitários, educador sexual, né? Ele teve a capacidade de fazer um movimento que foi o Sexpo, que juntou milhares de jovens na Europa para discutir sexualidade política em plena década entre os anos 20 e os anos 30, né? Antes da Segunda Guerra Mundial. Você imagina, isso era um revolucionário. Ele foi incrível. Na minha graduação, né, eu tive as disciplinas de sócio-histórica, de psicologia, né, voltada ao social, mas acredite, eu não estudei Reich nelas. Eu não estudei Reich nelas. E aí, na formação que eu faço, né, pelo Libertas Natal, que é a clínica com foco em análise bioenergética, eu pude vivenciar, né, a disciplina do Reich para conhecer essa base teórica, e eu fiquei impressionadíssima. Eu, como uma pessoa que, né, cursei a especialização em psicologia social, eu fiquei, nossa, como é que eu não conhecia essa vertente dele, né? Como é que não abordam, realmente não abordam. No curso de especialização, eu não vi nada sobre Reich. Ele foi realmente um revolucionário, né? As pessoas que puderem se debruçar sobre a obra deles vão testemunhar o quanto ele era à frente do tempo, né, dele. Sim. É tanto que muita coisa que ele dizia lá bem atrás, que parecia coisa de louco, como dizia, né, que não tinha cabimento o que ele dizia, hoje está sendo testemunhada pela neuropsicologia, não é isso? Pela neurociência. Sim. Eu acho que foi uma pessoa que abriu muitas frentes, muitas frentes. Ele teve nesse ramo mais social, ele teve uma aproximação teórica que alguns outros autores também tentaram fazer, que foi um diálogo entre a questão do marxismo e a psicanálise. Porque, na verdade, Reich tinha uma ideia de que era muito importante para você promover uma revolução social, você promover também uma revolução nos afetos. Porque Reich fazia ele acreditava, de uma certa maneira até um pouco ingênua, talvez, que marxismo e psicanálise poderiam dialogar muito, porque o marxismo faltava o afeto. O marxismo faltava falar sobre as implicações afetivas e sexuais que pautavam a dominação que existia entre, né, as classes, né, dominadas e as classes dominantes. Porque não era só uma questão ideológica, cognitiva. Como é que eu vou falar de um corpo que está ali em conjunto, sofrendo em conjunto por questões externas que impactam no interno, se eu não tiver essa visão dialética? Né? Magnífico. Perfeitamente, é exatamente isso. Então, ele acreditava que para você poder fazer uma revolução social, para um mundo mais justo, mais equitativo, você precisava trabalhar também essas estruturas afetivas profundas, porque a dominação das classes dominantes também se dá no corpo, diretamente no corpo. As pessoas que estão submetidas
questões sociais, que partem. Aí parte toda a discussão que ele faz, inclusive, sobre a educação. Né? Nós acabamos internalizando afetivamente discursos dominantes que afetam diretamente o nosso corpo, afetam nos nossos sentimentos, afetam na forma como a gente lida com a sexualidade. Então, a repressão, ela não é só uma repressão teórica, ela é uma repressão vivenciada, carnalizada. Então, era isso que Reich tentava problematizar quando ele dizia que não dá para dissociar sexualidade de política. Quando ele trouxe Sexpol, ele acreditava que existia esse casamento entre essas duas instâncias para uma possível transformação social. Na verdade, a psicanálise, por outro lado, apesar de existir textos muito interessantes que Freud aborda a questão da sociedade, mas não é da mesma forma que Reich aborda. Né? Porque Freud vai também trazer então tem tabu, psicologia das massas e análise do eu, o mal-estar na cultura. Ele vai trazer Moisés e o monoteísmo, o futuro de uma ilusão. Ele vai trazer uma série de problemáticas de teorização metapsicológica sobre a sociedade e sobre essa relação indivíduo-sociedade, mas ele não avança numa questão sociológica mais ampla. Não, ele se mantém muito na questão, ele foca muito mais na questão do aparelho psíquico e suas defesas, né? Ele inicia, o Freud, ele tem a sua contribuição, é óbvio, inicia olhando os sintomas do corpo, né? E basicamente das mulheres inicialmente devido à histeria, né? Que se manifesta em várias mulheres. Inicia ali olhando um nicho, mas aí ele se retém e foca na questão do aparelho psíquico, diferentemente de Reich. Isso, e é interessante porque, por exemplo, o Reich vai problematizar, inclusive, um dos pilares que a gente utiliza dentro da psicodinâmica, dentro da psicanálise, que é a questão do complexo de Édipo, porque ele não só fez um estudo sociológico, trazendo as questões marxistas e o raciocínio dialético, porque ele também pensa a dialética, por exemplo, na questão mente-corpo. Se você for parar para ver aquele diagrama, né, que geralmente a gente tem nas capas de todo o livro do Reich, que é, né, a energia, né, aqui embaixo, que se bifurca em mente-corpo, esse é um raciocínio exatamente dialético. Mente-corpo como tese e antítese e energia como síntese. Então, essa ideia aqui, dialética, que é não só marxista, mas é uma ideia filosófica da questão, então, Reich vai nos ajudar a pensar muito sobre isso. Daí, que eu ia falar, né? Ele vai questionar a questão do complexo de Édipo, porque ele vai perceber, através de estudos antropológicos, que a questão do Édipo está muito ligada à forma como a cultura se organiza. Inclusive no que diz respeito à questão da dinâmica familiar do patriarcado. Ele vai problematizar um pouco essa função do pai, essa função da mãe, o que é feminino, o que é masculino, dentro de uma construção social que modifica dependendo das culturas. Então, ele vai falar, através dos estudos de Malinowski, de Margaret Mead, ele vai dialogar também com a antropologia nesse sentido. Então, ele vai desenvolver, por exemplo, reflexões que hoje estão muito atuais sobre o fascismo e a peste emocional. Justamente atrelando de novo essa função da destrutividade, porque a grande diferença de concepção de ser humano de Reich para Freud é justamente essa, no que diz respeito à possibilidade de uma cultura e à possibilidade da sublimação. Porque para Freud, o ser humano ele tem essa dualidade pulsional de agregação e desagregação, de juntar, de construir e destruir. E que a cultura seria justamente uma possibilidade de sublimar esses instintos, essas pulsões de morte, por exemplo, numa polaridade construtiva de vida, num pacto social.
E o Reich vai discordar totalmente disso. O Reich vai dizer que a sublimação, na verdade, não é uma canalização da sexualidade, nem uma canalização da agressividade. Pelo contrário, é através da satisfação dos impulsos, né, afetivos que você garantiria uma produtividade, uma criatividade, digamos, não é nem uma sublimação, mas é o que a gente está querendo dizer, né? Quer dizer, uma produção social e cultural e que existiria são concepções de ser humano muito diferentes. Até porque o Reich não vai acreditar na ideia como metapsicológica da pulsão de morte, como Freud vai trazer, e a reflexão que Freud vai costurar dentro da cultura é justamente que a cultura vai ser sempre falha. A cultura, por mais que ele vai pensar, bom, Freud, tá? Por que nasce o nazismo justamente na Alemanha, que era uma sociedade culturalmente que estava muito avançada, com muitas manifestações artísticas, com muita ciência sendo produzida, e de repente o nazismo aparece. Freud vai dizer que isso foi uma falha, que sempre vai escapar da pulsão de morte. Para Reich, ele vai lançar outra discussão. Ele vai lançar que essa destrutividade, na verdade, tem a ver com todo o processo dialético de dominação estrutural que vai fazer com que o ser humano se encolha na sua afetividade, se encolha no seu na sua potência. Isso. E daí nasce essa destrutividade reativa. E vira coletiva. Muito experienciado no Brasil, né? Nesse momento, infelizmente. Então, pois é. Então, e fora isso, tem também as questões de prevenção de neurose, que também era uma utopia reichiana. Ele acreditava que se nós pudéssemos ter uma organização educacional mais trabalhada, respeitando os impulsos da sexualidade e do desenvolvimento, problematizando, né, toda uma atenção e o cuidado na criança, desde o pré-natal até a adolescência, nós teríamos, tá certo, uma possibilidade de construir seres humanos, né, mais abertos, mais disponíveis, mais cooperativos, mais amorosos e produzindo subjetividade, produzindo coletivos, né, e se tornando, logicamente, dentro dessas micro-revoluções, promotores de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, com menos violência, com menos injustiça, com menos dominação. Então, essa era uma utopia reichiana, claro, mas que ele vai trazer e que existem hoje várias iniciativas nesse sentido, né, que partiram muito mais das pessoas que vieram do campo reichiano propriamente dito, do que inicialmente dos analistas bioenergéticos. Isso é importante a gente falar. Tá vendo, pessoal, por que a gente disse que o Reich é revolucionário? Uhum. Eu tô aqui emocionada. Entende? Pois é. Isso, deixa eu vir. Né? Porque, na verdade, trazer o Reich de volta é tão atual e tão importante. Nós, da bioenergética, precisamos honrar e estudar mais Reich. Eita. Não é? Porque, na verdade, o que acontece é, como eu disse, a gente tem a gente tinha, na verdade, hoje não. Hoje a bioenergética já sofreu uma série de mudanças, de transformações, que eu vou falar daqui a pouco, mas o início da bioenergética é um início clínico. É um início individual.
é o início, onde o Lowen e as pessoas que vão desenvolver a bioenergética no primeiro momento vão trazer toda essa elaboração a partir da clínica individual, né? E todo um investimento que se faz dentro do processo de workshops, que, claro, é inegável a transformação, é inegável a revolução que isso faz na vida das pessoas, é inegável o poder que a clínica tem de transformar vidas, inegável. Agora, quem se beneficiou disso? Essa é a Quem grande... se beneficia até hoje disso? É, Né? Não só lá, mas até hoje. É e aí, importante. as características do Lowen, né, Joana? Que ele era um homem branco, americano, classe média, e foi estudar medicina na Europa, que tinha questões de caráter bem narcísicas. Eu me lembro de uma passagem que ele próprio relata nos livros dele, que ele chegou pro Reich, quando foi fazer terapia com o Reich, e disse assim, o Reich perguntou, depois de ele ter assistido um seminário do Reich, que ele ficou muito impressionado com o jeito que o Reich falava sobre o corpo, e aí ele chega pro Reich e pergunta, aliás, o Reich pergunta para ele, o que é que você veio buscar aqui? Aí o Loen disse, eu quero ser um homem de sucesso. Já viu o caráter, né? Já entendeu qual era a questão. E aí o Rashi disse, tá, ok, eu vou transformar você em homem de sucesso. E realmente... Transformou, né? Um homem de bastante sucesso. Mas é como eu te disse, o Loen, ele rompe com o Reich. Porque na época, não é nem tanto nos Estados Unidos as questões sociais, mas diz respeito às outras inquietações que o Reich foi trazendo na época que ele estava nos Estados Unidos, ligadas à ergonomia, a todos os experimentos que ele começou a fazer com energia, que aí despertou toda uma paranoia no que diz respeito à questão de bombas nucleares. E aí foi quando... câncer também, né? Uhum. E aí foi quando o Reich começou a ser perseguido e o Lowen quis se afastar disso. Inclusive, alguns reichianos, inclusive meio magoados, colocam... Né, eu me lembro que eu assisti eu fui fazer um workshop com um dos grandes nomes reichianos, uma formação que, né, eu fazia, e ele dizia com muita veemência, até meio que... sabe assim, trazendo as dores para ele, né? Dizendo assim, o Loen foi um traidor do Reich. Quando o Reich mais precisou bem, né? Quando o Reich mais precisou do Loen, o Loen não estava lá. Né? Então teve isso. Mas uma série de rompimentos, né? Reich rompeu com Freud, Loen rompeu com Reich. E faz sentido, porque se aproximar do Reich era perigoso. Era perigoso. Não era todo mundo que tinha coragem de bancar socialmente a aproximação com o Reich. Porque autopreservação, né? Exato. Institucional. Então, se Lowen queria trazer uma nova abordagem, uma nova forma de fazer clínica, ele não podia se aproximar do Reich, porque senão ele não ia sobreviver enquanto clínico, enquanto pessoa que estava construindo uma nova abordagem. Né? Então, isso é muito interessante a gente poder verificar. E aí, o Instituto de Análise Bioenergética, né, durante muito tempo, foi presidido pelo próprio Lowen, mas chegou um momento que, claro, como todo instituto, como toda instituição, a abordagem ganha vida própria. Ela cresce. Ela se perde o controle do que realmente eu tinha criado. Então, o Lowen criou um instituto, criou uma metodologia, fez toda uma contribuição importante, foi chamando pessoas e formando pessoas, foi agregando, mas aí essas pessoas foram trazendo novas contribuições para o instituto. E aí chegou o momento que o Lowen começou a perceber que a bioenergética foi para um caminho que não era aquilo que ele tinha criado. E o que é normal, é um movimento natural, inclusive de expansão, de criatividade. Chega. Vamos respirando, aproveitando o momento, né?
A abordagem fica maior do que o criador. A verdade é essa. Saiu do controle mesmo o campo energético. A abordagem fica maior do que o criador. Então, Lowen se afasta. E aí, dentro do afastamento do Lowen, a Virginia Hilton fez um texto muito bonito, falando justamente desse momento em que o Lowen se afasta e uma série de mudanças vai acontecendo dentro do próprio Instituto, inclusive, né, que é uma furadeira, eu acho. É Uma uma das furadeira, mudanças deve ser não é nesse apartamento, viu, pessoal? Não é nesse apartamento. Não tem como controlar. uma das Vamos respirando, vamos respirando. Uma das mudanças que vai acontecendo ó, Dante, hoje é a furadeira. Com você foi os galos, viu? Os perus. Cada qual com seus, né? Então, não tem como não. O campo energético é muito vibrante. Então, a bioenergética foi ganhando vida própria. E uma das questões que a bioenergética foi trazendo enquanto instituto foi justamente esse desafio no trabalho de como é que nós vamos chegar a ter um alcance maior da bioenergética e como a bioenergética pode se aproximar das diferentes grupos e estratos sociais. Né? Esse foi um desafio que foi lançado. E, nesse sentido, nós latino-americanos somos pioneiros nessa construção. Né? A gente do Brasil e dos países da América Latina, os americanos ficam impressionados, os americanos, os europeus, eles ficam impressionados como a gente tem criatividade de levar o que a gente aprende, o que a gente vivencia na clínica, né? Para as comunidades, para os diferentes estratos sociais. Então, hoje, a bioenergética, nesse sentido, teve uma mudança significativa no que diz respeito a esse compromisso de levar a análise bioenergética, como o Jaime está aqui. Sim, já ia falar. Né? Como o nosso mestre Jaime aqui, né? Não tem como falar em compromisso social da análise bioenergética que não falar em Jaime e Grace. Claro. Né? Que são pioneiríssimos nessa vertente, levar a bioenergética àqueles que pouco têm acesso, né? As camadas mais distantes. Né? Jaime e Grace têm trabalhos aí, né? Sim. E aí, nesse sentido, a gente tem muitas iniciativas aqui em território latino-americano de se aproximar, tanto no que diz respeito, no primeiro momento, a questão de oferecer a bioenergética e a clínica individual dentro da bioenergética para pessoas que não teriam acesso a pagar. Então, a gente tem nas sociedades vários projetos do que a gente chama de clínica social, que cada um com seu formato, mas cada qual com a sua riqueza, né, no sentido de dar acesso dentro dos consultórios, as possibilidades de atendimento para pessoas de camadas desfavorecidas ou que estão passando por dificuldades financeiras, para poder ter um acesso a um atendimento individualizado também, seja numa modalidade mais breve, seja numa modalidade mais, como é que eu posso dizer, numa modalidade um pouco mais prolongada. A gente tem também trabalho, acho que nesse sentido, os trabalhos que são levados para as comunidades, tanto no que diz respeito à questão da prevenção como da promoção de saúde. Então, aí, né, uma das meninas está trazendo assim a questão, né, que hoje nós temos da inclusão da análise bioenergética no Sistema Único de Saúde, né, que foi também toda uma conquista. Tá Bianca aqui da bioenergética, né, que faz a bioenergética, está falando aqui justamente sobre isso, né, sobre a integração no serviço de saúde do SUS. Isso. Que foi uma conquista política importante dentro da análise bioenergética. E aí, a federação, a FLAAB, foi um movimento fundamental para isso se constituir, porque a Federação Latino-Americana entrou e abraçou a causa no sentido de
configurar com uma série de profissionais, né, todo esse movimento de batalha da entrada do SUS dentro das PICs, né, dos trabalhos de terapias integrativas e complementares, né? A gente tem, por exemplo, entrada da bioenergética nos CAPs, né, na saúde mental. Então, existem iniciativas muito interessantes de trabalhar grupo movimento com diferentes sintomatologias dentro do contexto de saúde mental. A gente tem o trabalho com desastres. Sim. E aí, uma abertura que se deu muito forte foi a metodologia que foi criada por David Berceli no TRE, né, nos exercícios de liberação do trauma, que abriu também, não só aqui no caso da América Latina, mas o David Berceli vai fazendo trabalhos em várias situações no mundo inteiro, trabalhando com essa questão do trauma, né, no sentido de poder, através do corpo, encontrar recursos e mecanismos neurobiológicos de processamento e cura de dificuldades que as pessoas vão passando a nível individual e coletivo, né? Então, hoje a gente tem uma expansão, um pensamento muito mais abrangente no que diz respeito à ação, né, da análise bioenergética dentro desses estratos sociais que antes ela não alcançava, né? Ainda falta, na minha opinião, uma sistematização maior no que diz respeito a gente poder escrever um pouco mais sobre isso. Existem algumas iniciativas, o Libertas tem feito muito isso, existe um livro do pessoal da Clínica Social de São Paulo, mas eu sinto que a gente precisa ainda trazer discussões mais frequentes sobre isso, não só na nossa casa, porque aqui a gente tem, mas no sentido da gente poder divulgar isso internacionalmente. Eu concordo plenamente com você, Benson. Eu já vejo essa dificuldade dos profissionais, né? Porque realmente a gente vive numa cultura, em um país que isso. E aí vamos resgatando o histórico nisso. A gente vive numa cultura, num país que a pesquisa, né? Ela não é incentivada. Os pesquisadores não têm motivação, né? Então, assim, você como pesquisador, né? Eu não posso deixar de parabenizar e dizer que eu me espelho muito nesse teu trabalho, porque também gosto de escrever, assim como você, né? Mas no Brasil esbarra em muitas coisas, né? Então, assim, muito se faz, pouco se escreve. E assim, o que é válido, científico, é o que é comprovado na escrita, né? Na nossa profissão, digamos assim. Inclusive, viu, Joana, eu tô falando sobre isso e me veio, né, a ideia da gente poder pensar. Jaime tá aqui, ó, Jaime, escuta aí, hein? Olha a ideia que vem aqui da cachola da pessoa. Da gente poder pensar, é interessante, porque eu acho que o Instituto Internacional precisa de um comitê de ação social. Alô, Cristina Piauí! Isso. Eu acho que o Instituto Internacional poderia ter, sim, um comitê de ações sociais, de projetos sociais, porque isso o Instituto Internacional ainda não tem. A gente tem um comitê de pesquisa, a gente tem um comitê de ensino, a gente tem um comitê de ética, a gente tem a revista, a gente tem o comitê administrativo, mas a gente não tem um comitê de ações sociais. E eu acho que essa seria... E tem analista bioenergético por aí fazendo isso. Tem muitos, né? Você Dante fazendo lá em São Paulo, junto às periferias, Jaime Grace, né, com trabalho com a comunidade indígena, a comunidade sem terra, o apoio que houve às situações de desastre, né? Mas assim, a gente precisa sistematizar, é muito importante essa sua fala. A gente precisa sistematizar isso para que as pessoas tomem conhecimento, a comunidade científica tome conhecimento no mundo inteiro que o Brasil
falando da gente aqui, né? Que o Brasil e o Nordeste é uma potência a nível de bioenergética, a nível de corpo, a nível de acolhimento, a nível de transformação social, né? E digo isso muito pautada também, né? Nos dados da eleição que aconteceu, né? É um dado que é inegável, não tem como eu não dizer aqui esse dado de pessoas que buscaram, que escolheram uma perspectiva que contemplasse as transformações sociais, Sim. né? Então, assim, somos uma potência. E eu achei incrível isso aí. Alô, Cristina Piauí, nossa presidente. Vamos ouvir aí o apelo de trouxe a questão da... Rapidinho, né, Joana? Desculpe. Sheila trouxe a questão das escolas. O Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo fez um projeto muito bonito com adolescentes nas escolas públicas de São Paulo, chamado Hora do Blá, onde eles davam grupos de tanto de exercícios como também grupos de acolhimento com adolescentes. Um projeto muito interessante, muito bonito. A própria Brasil da Rocha também tem um projeto muito interessante chamado Brincando na Escola, onde ela tenta sensibilizar professores no que diz respeito à questão da importância do brincar e de trazer os elementos do brinquedo, da brincadeira e do corpo dentro das escolas. E o pessoal, existe um grupo muito interessante, que é o grupo do Xavier Serrano, que são os haitianos, né, pós-haitianos, tá certo? Que eles desenvolvem um trabalho muito interessante chamado Criação Ecológica, né, que tem um raciocínio sistêmico e haitiano, onde eles fazem um trabalho muito bonito. Eles têm uma escola, eles recuperaram uma ideia haitiana muito antiga de montar uma escola muito pautada nos princípios haitianos. Eles têm essa escola em Valência, Que lindo! chamada Doniets, né? Então, eles vão fazendo... É um projeto muito interessante, muito bonito, né? No que diz respeito a essa questão de uma educação diferenciada, de crianças pautadas, né? No princípio haitiano. E aí, a gente tem muita coisa dentro da bioenergética que a gente precisa desenvolver, Joana. Por exemplo, o trabalho da bioenergética com as questões do corpo negro, né? Sim, com certeza. Já foi iniciado, né, pela Maria Cristina. Maria né, Cristina. Francisco. Ela já lançou um pontapé inicial no que diz respeito à comunidade internacional sobre esse tema. Um tema que a gente precisa discutir muito é a questão das diferentes sexualidades e as diferentes questões de gênero, que dentro da bioenergética ainda está super incipiente. A gente tem muito pouco assunto. A gente saiu o ano passado um artigo na revista do Instituto Internacional, onde um dos autores foi discutindo essa questão, né, do atendimento bioenergético na população LGBTQI, tá? Mas a gente ainda precisa de mais subsídios para pensar, porque a sexualidade dentro da bioenergética ainda é vista sobre um prisma muito binário, tá? Ainda é visto. Então, se você for pensar, né, nessa questão da sexualidade, ainda não existe uma inclusão ou uma discussão. Silvana está tentando fazer isso. Ia citar agora. Nós temos uma professora no Libertas debruçada sobre essas questões, né? E aí, de repente, incentivarmos ela, né, cada vez mais, colocarmos no papel, né, os estudos que ela está tendo, para justamente abarcar essa questão, que é uma questão extremamente importante. Né? Assim como impulsionar as relações raciais, que Maria Cristina, inclusive, profissional maravilhosa, que admiro, virei fã dela, né, está fazendo. E aí eu já vou mais para essa vertente dela, já me debruço mais sobre essas questões de relação racial, né? E enfim, eu super concordo com você nesse sentido. Eu acho e a gente tem iniciativas também, por exemplo, aqui no Brasil, dos haitianos, do Rio de Janeiro, que eles têm feito um trabalho muito bonito, inclusive de resgate da
dos princípios da Sexpo com os adolescentes do Rio de Janeiro, que até Joviniano está colaborando, trazendo as reflexões da corposofia para eles, né? Então, a gente tem desafios aí pela frente para nós podermos ampliar, né? Mas como eu estou dizendo, eu acho que o fazer é muito importante, claro, é fundamental, mas a gente precisa registrar, a gente precisa fazer com que isso se torne uma herança para as próximas gerações, né? Grace e Jaime escreveram um livro muito bonito chamado Além das Quatro Paredes. Existem alguns livros, né, que estão, né, tem o livro do pessoal do SAPS, né, que também foi editado pelo Libertas, e existem algumas iniciativas voltadas nesse sentido. Mas eu penso que a gente precisa cada vez mais, né, fazer valer, né, essa utopia haitiana, né, da revolução dos afetos, da revolução que a bioenergética pode trazer no nosso corpo para promover, como fala muito bem Guattari, né, micro-revoluções, né, individuais e grupais que possam, quem sabe, promover transformações sociais mais amplas. E isso a gente tem um cabedal de recursos lindo e imenso, e que a gente pode sim respeitar essa potência que a gente tem e ampliar ainda mais. Sim. Eu estou aqui, nossa, muito, muito encantada com esse banho de psicologia social em relação à análise bioenergética que a gente tem, né, na corporal. Assim, une duas coisas que eu amo muito, que é a análise bioenergética e a psicologia social. Então, assim, as pessoas estão dando aqui feedbacks muito bons, muito bacanas, de interação, né? Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui com a gente. Esse encontro foi pensado para vocês, né? E se vocês tiverem perguntas para a Perisson, podem estar enviando aí nesse momento. A gente está já caminhando para o fim, né? Perisson me disse que eu meio que desse um limite a ele, desse uma borda, um contorno. Né? Aí a gente meio que está caminhando aqui para um fechamento. Quem tiver alguma pergunta, pode colocar aí que a gente vai. Uma outra coisa, né, que eu acho que uma das coisas assim, que me ficou muito forte para mim sobre isso foi o nosso primeiro congresso latino-americano de psicologia corporal que a gente teve em Recife, aonde Bianca Angelucci trouxe um questionamento muito interessante que me tocou profundamente, que foi: que corpos nós estamos atingindo com a bioenergética? De que corpo nós estamos falando? Né? Porque ela trouxe uma reflexão que também eu quero constar aqui, da necessidade de nós trazermos os diferentes corpos excluídos, né? O corpo do deficiente, o corpo do indígena, porque nós sempre partimos do pressuposto de uma subjetividade que parte justamente desse homem branco, classe média, americano, tá certo? Que foi essa subjetividade que construiu a bioenergética, né? Mas como é que a gente pode nos inquietar para incluir as outras subjetividades, as outras experiências, as experiências indígenas, as experiências negras, as experiências dos deficientes, as experiências... Comunidades ciganas e quilombolas. Isso. E aí, quer dizer, poder, né, como o Jovi está trazendo, né, descolonizar, né, trazer outros olhares e outros corpos que muitas vezes são patologizados, certo? São patologizados por não corresponderem a essa padronização do que significa saúde num olhar branco de classe média americano dos anos 50. Né? Então fica aí essa inquietação para a gente. Sim. E não é um desafio fácil, não.
Não é. Ai, meu Deus. Nesse Brasil, A gente está quebrando muita cabeça nisso. pode crer. Pode Mas crer. é um compromisso. É um compromisso de A se, bioenergética deve isso, né, Périson? né, da gente poder se inquietar, da gente poder sair desse, como é que eu posso dizer, dessa zona de conforto. E como Buda, né? Porque Buda, enquanto ele estava lá, vivendo todo o reino dele, estava tudo ótimo. Quando ele viu, né, toda a miséria, toda a pobreza que sustentava o reino dele, ele entrou num processo de transformação tão profunda que ele criou toda a sistemática de pensamento que foi o budismo, por exemplo. Então, a gente precisa olhar para esse mundo, precisa olhar para as paredes, fora das nossas paredes e poder, né, chegar aonde a gente pode potencializar vida e pulsação. Né? Isso é o que a gente pode oferecer e a gente tem como fazer isso sem enquadrar ninguém, sem reforçar a dominação, né? E sem... Nenhuma forma de discriminação. Exato. E social. Magnífico. Magnífico. A Ana Silva Paula, minha xará, está aqui falando que precisamos de pessoas que comecem a fazer parte dos grupos de trabalho da UAPSI. Isso, que é a União Latino-Americana de Psicologia. Isso. E aí o pessoal está dando parabéns aqui para você, né? Para você também. Isso, para nós, esse papo foi muito gostoso, Périson. Eu não vi aqui ninguém fazendo nenhuma pergunta. Então, assim, eu entendo. Eu também não tô aqui com vontade de fazer nenhuma pergunta, porque tudo que você disse para mim foi muito bem colocado, muito bem redondinho, né? Então, assim, eu tô aqui maravilhada. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Imagina. Eu tava com vergonha de te convidar, mas eu fui, né? Me joguei com os pés no chão nesse convite e você aceitou. Gente, Périson é daqui de Natal, viu? Ele é potiguar. Sim! Ele é potiguar. Então, assim, me senti extremamente à vontade em estar aqui contigo, né? Você é maravilhoso. Muito maravilhoso. Querida. Social na veia, puro. Amei, amei. Amei. Eu podia contar um monte de histórias de como foi que eu comecei a trabalhar com essa questão social, né? Mas eu acho que a gente passou o nosso recadinho hoje, né? Provocando quem nos assistiu e quem futuramente irá nos assistir também. Inclusive provocando você, essa live, esse ao vivo, como diz Grace, essa narrativa, ela pode render um artigo. Eu tenho um texto no meu site que eu falo um pouco sobre isso. Isso, né? Resgatando o rastro de por que ele não está inserido ali nos grandes teóricos do social. Né? Então, assim, queria agradecer para você e aí por tudo que você disse hoje, um banho de conhecimento. Estou aqui super feliz. Pedir desculpas pelas interrupções aqui, mas é o campo energético, a gente não tem como controlar, né? Tudo então, bem. assim, respirar e lidar com as situações, né? O que a nossa bioenergética, ela nos ensina. Sim. E aí eu passo para ti, para tu fazer um fechamento. A gente tem 1 minuto e 21 aqui, já me avisando que vai cair. Só um beijo para todo mundo. Muito obrigado por ter acompanhado essa discussão. Eu acho que é uma discussão desafiadora, pertinente. Nós estamos num momento de muitas reflexões sobre que mundo nós queremos. Né? Então, de repente, nós fomos jogados para a gente poder parar um pouco no meio de tanta loucura que o mundo estava acontecendo. Então, poder refletir sobre isso para a gente poder, no momento em que a gente estiver, de novo, podendo olhar para fora, poder ir com mais grounding, com mais autoconsciência, com mais vontade de fazer as coisas acontecerem e de melhorar esse mundo que está aí para todos nós. Gratidão, Périson. E gratidão a todas as pessoas que ficaram aqui com a gente nesse bate-papo tão gostoso. Vou salvar, a live vai ficar salva, tá? Um abraço, um beijo para todo mundo.
Tchau, Tchau. tchau.